Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa que leva para você, internauta, informações importantes sobre economia, finanças, mercado de capitais, enfim, tudo aquilo que você precisa para fazer a gestão dos seus negócios. Investimento em Pauta, tenho o prazer de receber hoje o engenheiro mecânico pela Poli, especialista em derivativos pela BMF, Orlando Vieira Sampaio Júnior. Orlando é professor de Finanças Internacionais da SPM e de Risco de Mercado da Fundação Instituto de Administração e tem 15 anos de experiência em bancos e consultoria na área de riscos financeiros. Orlando, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, Ricardo, obrigado por você ter me convidado e ter dado essa oportunidade de expor as ideias. Bom, Orlando, esse assunto risco é um assunto muito interessante, né? Chega a ser até apaixonante. Nós temos aí de tempos em tempos, vivenciados principalmente desde os anos 90, quando a era de globalização começou, crises. Ora essas crises são focadas fora do Brasil, ora internamente, e de vez em quando algumas companhias têm problemas, algumas inclusive chegam até aí à falência, porque a sua gestão de risco deixou a desejar. Então, para a gente começar a nossa conversa, né? Por que a gestão de risco tem tomado tanta importância nos últimos anos? Veja bem, Ricardo, como você falou, a partir dos anos 90, começou uma era mais globalizada. Junto com essa globalização, veio o desenvolvimento de instrumentos financeiros mais complexos. Então, esses instrumentos financeiros mais complexos, junto com a velocidade de movimentação do dinheiro no globo terrestre, ele começou a trazer muito mais risco para as empresas. Afinal, uma ação que fosse vendida ou comprada no Japão influenciava em algumas horas a Bolsa de Nova York. Então, a Bolsa de Nova York influenciava em alguns minutos a Bolsa de Londres. E essa influência global, junto com instrumentos, principalmente instrumentos alavancados, instrumentos financeiros alavancados, torna bastante sensível a variação dos preços no mundo, né? Além disso, as empresas elas começaram a diminuir margens, né? Por causa da concorrência global, elas começaram a diminuir margem. Então, aquela reserva que eles tinham para aguentar o risco, para suportar o risco, começou a não existir mais. Então, margens mais apertadas, instrumentos financeiros mais complexos, de velocidade muito alta de negociação ao redor do globo, causaram essa importância, trouxeram essa importância da gestão de riscos à tona, né? Para as empresas. Orlando, em relação especificamente a riscos financeiros, né? Olhando para as empresas, porque esse é um grande ponto, porque às vezes muitas das companhias, aliás a grande maioria não são empresas financeiras, né? Mas elas estão assim, submetidas a essa volatilidade, essa mudança de preço dos ativos financeiros e os impactos que isso pode causar em termos de lucratividade, e depois isso vai aparecer no balanço. Então, em relação aos riscos financeiros, quais você enumera que são mais importantes aí para que as empresas acompanhem com assim, de maior proximidade, até porque não é a cultura delas essa questão financeira, né? Queria que você comentasse. Sim. Bom, como eu falei, as empresas elas começaram a diminuir margem, né? Então, o primeiro risco financeiro que elas têm que acompanhar é o risco de crédito. Porque grande parte delas financia tanto clientes como fornecedores. Então, o risco de crédito é uma questão muito sensível para essas empresas, né? Outro risco com a globalização é o risco cambial. Então, as empresas, por exemplo, elas compram matéria-prima dos Estados Unidos. Por exemplo, uma empresa no Brasil compra matéria-prima dos Estados Unidos em dólar, vende o produto final para a Europa em euros. Tem, às vezes, algum tipo de financiamento em ienes. Então, o risco cambial é o segundo risco que a gente pode dizer que seria importante para as empresas, né? Tem um terceiro risco que, assim, eu posso dizer que também faz parte de riscos financeiros, que é o risco operacional.
Então, erros de negociação, erros, por exemplo, de uma operação fechada com preço errado, com taxa errada, alguma operação que não foi fechada, por exemplo, alguma operação que teria como objetivo a proteção cambial dessa empresa, um derivativo que estivesse protegendo a exposição cambial dessa empresa. Se ele for fechado de forma errada, ou até sem desconhecimento por parte de quem está fazendo essa operação, ela pode causar um risco, que seria classificado como operacional. O último risco, que eu diria, é o risco de liquidez. Que o risco de liquidez, nas empresas principalmente, ele se expõe como risco de financiamento. Então, algumas empresas que contam com linhas de crédito, por exemplo, para pagar as obrigações próximas, o que aconteceu bastante agora na crise de 2008, quando elas foram buscar essas linhas de crédito, elas não estavam mais disponíveis. Então, elas não conseguiram honrar algumas obrigações porque contavam com essas linhas de crédito. E nesse contexto, aproveitando o comentário que você fez, eu queria que você comentasse, muitas dessas empresas que tiveram problemas recentes, e que inclusive eu pessoalmente fico meio surpreso quando se coloca a culpa nos derivativos, né? Na verdade o instrumento está lá para gerenciar o risco, né? Mas ele às vezes é mal utilizado, né? Mas essas empresas, elas tinham um modelo, quer dizer, desde 94, com a publicação do documento do JP Morgan sobre o Value Risk, você foi adaptando modelos para empresas financeiras, não financeiras, ou seja, recentemente, nesse episódio envolvendo as companhias brasileiras especificamente, elas tinham um modelo, quer dizer, esses modelos funcionam, qual é a limitação deles? Enfim, queria que você comentasse um pouquinho isso conosco. Sim, Ricardo. Como o próprio nome diz, eles são modelos. Os modelos são simplificações da realidade. Então, os modelos funcionam dentro de certas premissas. E eles têm um certo nível de confiança. Então, por exemplo, um modelo ele pode funcionar muito bem, a maior parte dos modelos funciona muito bem quando o mercado está estável. Entretanto, quando o mercado fica instável, as premissas utilizadas para construir esse modelo já não são mais válidas. Então, ocorre o quê? Ocorre justamente a quebra desses modelos. Em situações de crise, os modelos geralmente não funcionam. E o que aconteceu nessas empresas? Algumas delas tinham modelos de gerenciamento de risco. Entretanto, eles confiavam demais nesses modelos. O que não se pode é você construir um modelo e confiar cegamente nele. Você tem que ter alguns, por exemplo, modelos específicos para situações de crise. Você tem que ter simulações que dizem se as premissas não forem mais válidas, o que vai acontecer realmente? Como que vai impactar na minha empresa? Então, esse é o problema de um modelo. Você confiar cegamente nele. Muitas empresas tinham modelos e confiaram demais. A gente